بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Prezadas irmãs e irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. É quinta-feira, 20h30, é a hora de partilhar convosco e é a hora de conversarmos um pouco. Primeiro espero que todos vós estejam bem e que todos nós estejamos a respeitar as indicações que nos vão dando e mesmo aqueles que frequentam os masjids, masajid ou lugares de culto, que continuam a ter todo o cuidado. E se por acaso têm alguns sintomas, então é preferível não ir ao masjid e fazer as suas orações em casa. Caso esteja tudo bem, dentro das possibilidades de frequentarem o masjid mais próximo, alhamdulillah, estamos a abrir aos poucos os masjids. A Mesquita Central de Lisboa está aberta para as 5 orações, mas para a oração de sexta-feira ainda não está aberta, portanto, amanhã, sexta-feira, não haverá oração de Jumu'ah no Masjid, na Mesquita Central de Lisboa, por variedíssimas razões. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre 2 capítulos muito importantes, muito mesmo importantes, mesmo quando o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu. Estou a falar sobre 2 capítulos, uma ligada à outra, porque a revelação foi uma a seguir a outra. Durante algum tempo, mesmo em Meca, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam recebia as revelações, Jibril alaihi salam, o arcanjo Gabriel, vinha com as revelações, eu espero que a ligação esteja a decorrer, porque hoje temos um problema com a net. Portanto, mas vou tentar. Então, portanto, aqui houve alguma coisa que não correu bem, mas vou tentar. Muito bem. Portanto, estava a dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam durante algum tempo deixou de receber a revelação. Há quem diga 15 dias, há quem diga 30 dias, há quem diga 40 dias. Houve uma pausa na revelação, naquilo que o profeta iria e naquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam recebia. E as pessoas começaram a gozar com ele, a começarem a dizer daquele género: então o teu Senhor abandonou-te, o teu Senhor já não quer saber mais de ti. Então, especialmente os mushriquines, os idólatras, aqueles que não tinham aceito o Islã, vinham com essas conversas. E o profeta alaihi salatu wassalam, triste, humilde, firme, convicto, nunca lhes respondeu de uma forma negativa. Pelo contrário, sempre foi paciente e foi esperando que retomasse a revelação. No entanto, vem Jibril com a revelação, com a seguinte revelação: وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. O que é que esses versículos significam? Nós estamos a falar que houve uma pausa nas revelações. Vendo essas pausas, os inimigos do Islã começam a inventar coisas falsas sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam, ainda mais, porque já tinham dito várias coisas, e muitas outras coisas. Então o versículo começa com um juramento. Wad-duha. Este juramento é feito por duha, significa aquela hora de manhã matinal, quando o sol nasce, é hora de ishraq. Depois do sol nascer, ainda passar um pouco mais, então aquele momento, o brilho matinal, aquilo que nós chamamos de wad-duha, e Allah jura por esse brilho matinal, primeiro, e também jura wal-layli idha saja, e pela noite idha saja, quando ela está escura e serena. Portanto, aqui temos dois juramentos no que diz respeito ao tempo. Primeiro refere-se a um tempo que é de manhã, aquele brilho, é depois de ishraq, depois de nascer de sol, antes de zawal. É a hora, por exemplo, nós fazemos as nossas orações do Eid, mais ou menos esta hora, duha. Wal-layli idha saja, e quando a noite está escura, quando a noite está tranquila. Esses dois juramentos. E o que é que Allah diz a seguir? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ó Muhammad, o teu Senhor, refere-se ao Criador, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ele não te abandonou e nem está zangado contigo. O teu Senhor, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque as pessoas acusaram e disseram que o Senhor ou o Deus de Muhammad o abandonou, ou estará zangado com ele. Então esta é a resposta. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. O teu Senhor não te abandonou e nem está zangado contigo. Walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Este versículo tem várias interpretações. Walal akhiratu, na realidade, o último mundo é melhor para ti do que esse primeiro mundo. Há quem interprete que o akhira, o além, será muito melhor do que aquilo que é agora. Eu peço desculpa às pessoas porque tem havido alguns cortes e quando há cortes a pessoa perde vontade de acompanhar. Mas hoje a net está fraca e tentou-se fazer da medida do possível para que a transmissão fosse feita dentro das melhores condições. Portanto, as nossas desculpas. E há quem diga que o que vier a seguir, o que vier a seguir, passar alguns anos, será melhor do que neste momento em que se vive em Meca, de perseguição, de maus tratos, de desentendimento, de abusos, de calúnias, de tudo isso. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. E em breve, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o teu Senhor, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ, irá te dar, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, e irá te dar tudo aquilo que irá satisfazer-te. Se nós analisarmos os versículos, porque uma coisa é lermos o Sagrado Alcorão superficialmente, ou lermos
só para termos a recompensa, outra coisa é ler e perceber um pouco mais, não só limitarmos a tradução, mas também aprofundarmos um pouco mais nos versículos e nas palavras. Né? Neste versículo, logo no início, qual é a palavra constante que Allah utiliza? Ma wadda'aka rabbuka, o teu Senhor. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ, o teu Senhor, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É uma resposta que Allah está a dar, é uma resposta que Deus está a dar a Muhammad diretamente sobre as acusações que as pessoas o fizeram. No entanto, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, há muitas interpretações, mas o versículo significa que Allah irá te dar يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, aquilo que te possa satisfazer, e tu estarás satisfeito. Isto foi depois de fazer o juramento pelo dia e pela noite, e depois de dizer convictamente: ó Muhammad, tu não estás abandonado. Ó Muhammad, o Criador não está zangado contigo. Deixa eles dizerem, deixa eles pensarem, deixa eles comentarem, mas esta é a resposta para Muhammad estar mais convicto que não foi abandonado e nem o Criador, nem Deus está zangado com ele. Nos versículos seguintes, eu tentei dividir, na minha opinião, a Sura Ad-Duha em 3 partes. Uma parte é a resposta que o Criador dá a Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre as acusações. Outra parte fala sobre por aquilo que Muhammad passou, e no fim é uma recomendação que é dada a todos. Os capítulos, os versículos que são revelados a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apesar do diálogo ser entre o Criador através de Jibrail e Muhammad, mas a mensagem é para todos. A mensagem é para todos. Poderá haver algumas mensagens específicas somente para Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas geralmente a mensagem ou seja a pergunta, ou seja a resposta, ou seja simplesmente a mensagem. Por exemplo, quando perguntaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam sobre bebidas alcoólicas e jogos de azar, sobre a lua nova, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ, perguntaram a Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a resposta é para todos. Ou quando, por exemplo, perguntaram a Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Man Allah, quem é Deus? Quem é Allah? A palavra Allah em árabe significa Deus único. Aquele que não tem parceiros, aquele que não tem filhos, aquele que não tem ninguém, é único, aquele que não tem associados. E quando perguntaram a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós já falamos no mês de Ramadã sobre a revelação do Suratul Ikhlas, do Suratul Tawhid, a resposta foi dada a Muhammad sallallahu alaihi wasallam para todos, não só para aquelas pessoas que fizeram essa pergunta no momento em que o Corão estava a ser revelado, mas também para todos os que nos perguntarem ou os que nos questionarem, por exemplo, sobre Allah. Man Allah? Quem é Allah? Qul huwa Allahu ahad, diz ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Allah é único. Ahad, Allahu samad, ele é eterno. Lam yalid wa lam yulad, ele não gerou nem foi gerado. Então, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, e não há ninguém semelhante a ele. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu órfão do pai. Quando Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu, ele não conheceu, não viu o seu pai. O pai faleceu quando Amina estava grávida. E, em árabe, órfão é yatim.
Yatim pode ser um órfão que não tenha só o pai, que não tenha só a mãe, ou que não tenha os dois. Yatim, órfão. Antes do Corão ser revelado, pouca informação era dada sobre muitas coisas, desde a criação do universo, desde a criação do homem, especialmente para aquelas pessoas que estavam na Arábia. E nós sabemos que o ambiente da Arábia, no ano em que nasceu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos anteriores, era um ambiente, não havia um igual, de muita desigualdade, de muita injustiça e por aí fora. Basta só lermos a história do Islã ou a história da Península Arábica antes do evento do Islã. Era mesmo dalala, jihala também. No entanto, o profeta alayhi salatu wassalam nasceu numa família nobre e a vida que Muhammad sallallahu alaihi wasallam levou era uma vida de muita humildade. E era humildade demais. Era generoso, todos nós sabemos, mas gostava muito de partilhar o pouco que tivesse, mesmo com aquelas pessoas que não o tivessem. Então o Corão, nesses seguintes versículos, relembra, ou para todos nós refletirmos em conjunto, Alam yajidka yatiman fa'awa, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não nasceste órfão do pai? Yatiman fa'awa, e Allah está a dizer que nós amparamos. Wa wajadaka dallan fahada. Este versículo, wa wajadaka dallan fahada, houve várias interpretações, várias explicações do termo dal, que significa descaminho, aquela pessoa que está descaminhada, aquela pessoa que não tem informação, aquela pessoa que se isola, que está sozinho. Então aqui o versículo está a dizer, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدًا, a informação que nós estamos a dar, Corão é informação, Corão é informação, Corão é educação, e ao receber esta informação, fahada, a pessoa recebe a orientação. Outro aspecto, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a história afirma isso. A história testemunha isso. O que é que testemunha? Que, apesar do ambiente, em termos religiosos, em termos espirituais, o ambiente de Meca era um ambiente de muito politeísmo puro, mas Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca teve essa tentação, nunca se curvou, nunca teve essa ideia sequer de conversar ou de pedir a qualquer ídolo que fosse. Hanifa, puro monoteísta. Haviam pouquíssimas pessoas em Meca. Portanto, mas a maioria das pessoas eram politeístas. A mensagem está a ser revelada a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas é para todos. A maioria das pessoas, sim, estavam descaminhadas. A maioria das pessoas não tinham orientação justa, podemos dizer assim. Orientação que lhes pudesse iluminar. Orientação que lhes pudesse fazer mais justos. Não tinham. Corão a ser revelado. Corão é a orientação que lhes dava. Fahada. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدًا.
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. No entanto, como eu disse, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha uma vida nobre, uma vida que associava-se mais com aquelas pessoas que eram desfavorecidas, que eram pobres. فَأَغْنَى, Allah fez-te autossuficiente. Vejamos que o apoio que Muhammad sallallahu alaihi wasallam começa a ter quando intenciona ou quando Allah decide para que ele emigrasse de Meca para Medina. فَأَغْنَى. Então tudo que o Corão diz, os versículos sagrados do Alcorão, apesar de terem sido reveladas no momento, há coisas que foram acontecendo, é a profecia do Corão, que foram acontecendo. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Esta é a segunda parte. A primeira parte fala sobre a resposta para aquelas pessoas que o acusaram que o Deus de Muhammad, o Senhor de Muhammad, o abandonou. Então foi uma resposta que não o abandonou. Depois refere-se por aquilo que ele passou, né? Nasceu órfão, mas antes disso o Criador diz: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ó Muhammad, o teu Senhor irá dar-te, يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, tudo aquilo que irá te satisfazer. No entanto, a nobreza do profeta sallallahu alaihi wasallam, a forma de estar, a humildade do profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo em Medina, o profeta poderia viver como um rei, com todo o conforto. Mas não. Levou a sua vida com muita humildade. E até deixar este mundo temporário. No entanto, os últimos versículos é uma recomendação muito importante, muito prudente. Há pessoas que estão, podemos dizer assim, desfavorecidas e precisam do apoio. E como apoiar essas pessoas? E às vezes acontece que, quando falecem os pais, quando a pessoa fica órfã, então muitas das vezes acabam por também perder todo o apoio, ou acabam por se tornarem mais frágeis. Yatim. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Quando o órfão vier ter contigo, atenção, a mensagem é revelada a Muhammad, mas o conteúdo, o portador da mensagem é Muhammad, mas é para nós. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Quanto ao órfão, para nós não sermos duros. Não há nenhuma passagem, não há nenhuma indicação na vida do profeta sallallahu alaihi wasallam em que ele tivesse sido duro, seja com quem fosse. Órfão, pobre, rico, árabe, não árabe, ele nunca foi. Então este versículo está a dizer para nós não sermos duros. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Porque há pessoas que marginalizam os órfãos e acham que o lugar deles é um orfanato. Não. O lugar deles é dentro da sociedade onde nós estamos. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
E quando vier um pedinte, qual é a forma, como é que nós reagimos com aquela pessoa que nos pede? Mas o que é que acontece, infelizmente? Há pedintes e pedintes. Nos dias de hoje, infelizmente, há pessoas que se tornaram pedintes porque é mais fácil ganhar desta forma do que ir trabalhar. Há pessoas que são pedintes profissionais, não estamos a falar dessas pessoas. Há pessoas que se acomodaram a serem pedintes e provavelmente a melhor forma que eles acharam. Não estamos a falar desses, não estamos a falar desses. Estamos a falar daquela pessoa que precisa mesmo e que infelizmente está numa situação complicada, numa situação crítica e que neste momento precisa e está a pedir. Nós não devemos ralhar com ele ou correr com ele, pelo menos ouça. Podemos não ter o que ele quer, poderemos não ter aquilo que ele nos pede, poderemos não ter, mas pelo menos não correr com ele, não o magoar, seja qual for o pedido. Há pessoas com quem nós, quando queremos falar, respondem-nos de uma forma tão rápida, quase que nos desligam o telefone, quase que nos despacham, porque acham que nós iremos pedir algo. E esta reação é não desejada. Não agrada a ninguém. Se alguém fala connosco, se alguém nos pede, pelo menos tentar responder de uma forma mais generosa, de uma forma mais bondosa, seja aquilo que ele estiver a pedir ou seja aquilo que ele estiver a falar connosco. Há pessoas, quando nós falamos com elas ao telefone, ainda estamos a falar com a pessoa, desliga. E, às vezes parece que estamos a falar sozinhos, né? Ainda a pessoa está a falar e a pessoa simplesmente desliga. E a pessoa, não há tempo para responder. E finalizamos o versículo. E quanto aos favores do teu Senhor, ni'ma, fahaddith, fala disso. Fala dos favores que Allah te deu. Menciona. Não estejamos sempre a criticar ou a ser ingrato com aquilo que Ele nos deu. E nós nunca poderemos dizer, eu já disse uma vez, e nunca poderemos dizer, nem pensar, nem sentir, ou utilizar a expressão wa na'udhu billah, dizendo que Deus não me ouve, ou Allah não me ouve. Não. Esta expressão de dizermos Deus não me ouve, estamos a criar um defeito nele. E ele não tem defeito. Ele ouve tudo. Não nos dá tudo. E o ser humano é daqueles que quer tudo. E toda a gente tem problemas, né? Toda a gente sofre. Toda a gente passa por momentos difíceis. Portanto, agradecer constantemente ao Criador aquilo que Ele nos deu e falar dos favores que Allah nos deu. E o maior favor que Ele nos deu é al-imanu billah, em sermos crentes nele. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantém firmes. Wa ma alayna illa al-balaghul mubin.